Ele garante que é possível vender e muito todo santo dia. Isso para quem está só começando ou para quem já está nesse mundo digital. No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre as estratégias, os desafios e os resultados também sobre o trabalho na internet. Aí está comigo um especialista, Leandro Ladeira, estrategista digital e empreendedor também. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz aqui pelo convite e de bater esse papo aqui com você. Ótimo, obrigado a você por disponibilizar do seu tempo e nos trocar ideia com a gente aqui, compartilhar conhecimento com outros empreendedores também. E aí, Leandro, mais do que falar de você como estrategista digital, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje. Eu costumo dizer que eu venho do mundo normal, do mundo físico, né? Eu comecei a minha trajetória com agência de publicidade. Sempre fui empreendedor. Comecei a empreender novinho, com uns 15 anos. Eu tinha um site de eventos em Brasília, entretenimento. Queria saber onde é que tem festa, hotel, restaurante, eu tinha aquilo ali. Fui empreendendo. Através daquele site as pessoas acabaram me conhecendo. Eles viram que eu era bom de marketing na internet. E aí eu fui, ao longo do tempo, transformando isso numa agência. Aí gostei de publicidade. Na época, eu até estava conversando com você aqui antes, estudava ciência da computação, achei que eu gostava de computador, na verdade eu gostava era de comunicar. Eu não gostava de criar um site, eu gostava da informação que tinha no site, né? Era quase que um trabalho jornalístico ali na época, né? E aí estudei publicidade, virei uma agência de publicidade convencional e tradicional, e pequena. E a convencional, tradicional e pequena, normalmente, é pouco lucrativa. Era muito pouco lucrativo. Então eu trabalhava muito, ganhava pouco. Eu tinha até bons clientes, tinham marcas grandes, faculdade, escola, rede de academia grande. Mas quanto mais eu faturava, mais eu tinha que contratar, o negócio foi ficando. E aí eu fiquei por muito tempo como um dono de pequena agência, ligeiramente frustrado, sem conseguir fazer as coisas acontecerem. A virada da minha vida é quando eu entendi o que eram produtos digitais. Então, eu entendi que a venda de um serviço, ela era limitada pelo meu próprio tempo, né? E ela tinha um limite também muito, em relação aos concorrentes, inclusive, do quanto você poderia cobrar. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez de um cara, chamava Seitcharat, ele falava assim, para você sair da matrix, da classe média, você tem que vender ou uma coisa relativamente cara para pouca gente, ou relativamente barata para muita. Eu estava exatamente vendendo relativamente barata e para poucas. Eu vendia para 30 clientes. Eu estava com a certeza do fracasso naquele caminho. Falei, cara, vou vender um produto digital, o que será que eu vou vender? E eu não sabia nada do que eu ia vender, não tinha ideia. Pois é. Coincidência do destino, uma amiga da minha esposa foi num chá de lingerie e aí ela falou para minha esposa, nossa, foi muito legal, tinha uma mulher lá e tal. E a Kátia Damasceno, provavelmente muita gente aqui conhece, ela não era famosa na época e a Paty me falou, Leandro, eu já tinha conversado com a minha esposa, né? Na época ela era namorada ainda, não tinha nem casado, não era nem noivo, era namorado mesmo. Ela falou, por que você não lança esse negócio aqui? Ela ensina pompoarismo. Aí eu falei, que ideia de louco, isso não faz o menor sentido e tal. Ah, mas muita gente pesquisa e tal. Eu procurei, tem uma ferramenta na internet que chama SEMrush. Eu digitei SEMrush e digitei a palavra pompoarismo. 80 mil pesquisas todos os meses. 80 mil pesquisas. Todo mês tem 80 mil mulheres digitando a palavra pompoarismo no Google. Tá vendo? Isso é gigante. Aí eu entrei no Google, olhei cursos de pompoarismo. Cara, devia ter 4, 5. E a maioria não tinha um marketing tão bom. Falei, cara, é isso. Liguei para a Kátia, queria criar um produto digital, em vez de você vender isso em chá de lingerie só para um grupo de 30 mulheres, por que a gente não vende isso na internet para milhares de mulheres? Eu não quero agência não, ela achou que era uma agência e negou, não quis. Aí eu liguei de novo, ela, não estou interessado. Eu liguei uns 5 dias seguidos para ela, eu estava muito convicto de que seria isso. Tava certo. E no último dia eu falei, se você não quiser me ouvir, eu vou te ligar para Rafaela, que era uma concorrente dela, não vou falar o nome, né? Sim, tá. E aí ela falou, não, então eu vou te dar um tempo para vir ver. Aí eu fui até a casa dela, inclusive, na época. Que é uma brasiliense? Que é uma brasiliense, mora em Taguatinga. Hoje eu acho que ela mudou, mas na época ela morava em Taguatinga.
E aí fomos lá e eu fui preparado. Criei uma apresentação e tal, e aí eu mostrei, ó, são 80 mil pessoas todos os meses. A quantidade. Aí eu, além de pompoarismo, uma outra coisa que eu descobri, tem um monte de gente que não sabe o que é pompoarismo, mas que tem problemas que o pompoarismo resolve. Que para quem não sabe é fisioterapia pélvica. A Kátia é fisioterapeuta especializada em uroginecologia. E aí eu vi, cara, incontinência urinária, tinha mais 60 mil. Anorgasmia, que é a dificuldade em chegar ao orgasmo, mais sei lá quantos mil. Aí tinha vaginismo, que é uma disfunção sexual, tinha mais, sei lá, 60 mil. Somando tudo, por mês, eram 200, 400 mil, assim, não lembro o número. Potencial de mercado que você tinha. Aí eu falei, cara, é isso aqui. Quer fazer um teste? Eu fiz uma proposta irrecusável para ela. Você não vai gastar nada, não vai ter nada. 100% do investimento é meu. Se der certo, esse percentual aqui é o seu e esse percentual aqui é o meu. Combinado? A única coisa que você vai gastar é tempo. Ela falou, negócio fechado. E aí depois disso, ela que me ligava todo dia. Quando é que nós vamos começar? Mas aí como é que foi o modelo? Aí você criou cursos pela internet? Criei. Com ela como protagonista do curso? Com o curso pela internet, com ela como dela. protagonista. Ela era a professora e eu era o especialista em negócios. Muita gente achava que eu era especialista em marketing. Até que o pessoal me chama de estrategista digital. Só que eu sou muito mais estrategista de negócios digitais, não de marketing digital. Então eu entendia a viabilidade do negócio. Isso que eu estava te falando aqui, é um estudo de viabilidade. Cara, será que é viável? É. Tem muita gente, tal coisa dá dinheiro? Deixa eu ver. Vamos fazer uma pesquisa de mercado? Como é que faz? Quantas pessoas estão procurando na internet? Isso é uma dor real? Tem coisas que tem menos pesquisas, não tem 90 mil pesquisas. Mas é uma dor mais profunda, a taxa de conversão tende a ser maior. Então eu estudei o negócio lá e deu muito certo. Então, mas a conversão veio pelos cursos, é isso? Veio pelos Ela cursos. Criou programas na internet, no YouTube, né? Isso. E vendia cursos. Vendia cursos. A estratégia foi essa. O canal no YouTube é um canal de aquisição de cursos. Certo. Então, estratégia de criação de conteúdo no YouTube, lives no Instagram, TikTok, Reels, mídias sociais, Google, tudo isso é para atrair a atenção de pessoas, audiência. Igual aqui tem uma audiência aqui para mim. E como eu rentabilizava essa audiência? Muita gente rentabiliza essa audiência vendendo anúncio. Eu não vendia anúncio, ninguém anuncia. Até depois de um tempo que a gente começou a vender, mas no principal fonte de renda, 98% da receita, vinha dos próprios produtos nossos. Então a gente tinha um curso de pompoarismo. Certo. Aí depois a gente melhorou e transformou aquilo num aplicativo de pompoarismo. Então a gente investiu em tecnologia e virou aplicativo. Depois a gente criou um teatro da Kátia. E ela rodou o Brasil inteiro. Mais de 400 mil pessoas assistiram. E a gente cobrava ingresso. Depois eu criei um curso de massagem, porque é massagem, relaxante. E aí depois a gente criou um curso de autoestima, desenvolvimento pessoal. E aí a gente foi criando vários produtos. Né? É uma visão de negócio para além do que a ferramenta oferece, né? Porque também tem o ganho pela monetização, talvez também, que é nada. No caso da Kátia era muito, mas muito baixo, porque ela trabalha com sexualidade. Então, os anunciantes não querem relacionar marcas à sexualidade. Uma bobagem, na minha opinião, porque a Kátia trabalhava de uma maneira séria e tal, então muita marca deveria querer, inclusive. Mas a monetização normal do YouTube, por exemplo, para a gente era, assim, muito, mas muito, muito baixo. Às vezes a gente fechava negócio, sei lá, tinha uma marca de absorvente ou de, sei lá, coletor menstrual e a gente cobrava um valor melhor e tal. Mas se eu dependesse disso para sobreviver, eu tinha quebrado. Bom, e aí você também assessorou ou deu consultoria também para o Whindersson Nunes? No Whindersson eu fui sócio também, eu não trabalho muito nesse modelo de consultoria. E aí eu entendi que valeria a pena as pessoas estudarem YouTube com ele. E na época a gente ligou para ele, entrou em contato com os empresários, o que você acha de criar um curso do Whindersson? E aí ele entendeu um pouco da proposta, a gente fez um lançamento, foi um período muito curto, acho que trabalhou por mais ou menos um ano, mas foi muito legal. Inclusive, foi um dos caras que mais me ensinou sobre comunicação. Ele o pessoal vê o Whindersson como humorista, mas é um baita comunicador. Uma dica simples que ele me deu, vou passar para todo mundo aí, é um aprendizado que eu tive com o Whindersson. Ele me falou que teve um tempo no início do negócio dele, quando ele já era um pouco famoso, mas não é essa fama que ele era hoje, que ele parava um tempo para responder as pessoas no Instagram em áudio. E ele tentava responder pelo menos 100 pessoas por dia. Meu Deus, isso é inacreditável. Mas isso não é escalável, são só 100. Como é que você vai ter milhões de seguidores? Ele falou, cara, esses 100 vão falar de todo mundo
de mim para todo mundo, muita gente. E é 100 por dia. Então é 100 vezes 365. Vezes os amigos desse cara. E aí eu comecei a usar essa estratégia. E eu falava, não com 100, eu não cheguei a contar, mas as pessoas com as quais eu falava se sentiam muito próximas de mim e a conversão com essas pessoas é muito maior. Então, às vezes, a gente acha que a internet é só o bom, mas não. O contato um a um individual ainda é essencial na internet. Então, a estratégia está nisso, nessa quase personalização, o fato de ouvir o Leandro do outro lado é mais importante do que uma mensagem do Leandro escrita, é essa a estratégia? Eu tenho várias estratégias, né? Então, uma das estratégias é de ser descoberto por uma audiência muito grande. Uma estratégia de descoberta. Então, nesse caso, não é no 1 a 1. Eu vou até imaginar uma persona com a qual eu quero me comunicar. Um microempreendedor brasileiro que mora em uma cidade capital, e eu tento falar alguma coisa com que esse cara se identifique para que isso seja distribuído pelas redes sociais. Depois eu preciso vender alguma coisa para essa pessoa, porque senão o modelo de negócio não... Na venda, ir no 1 a 1 é muito importante. Olha só o número desse estudo. Tem uma nova tecnologia, uma nova maneira de fazer marketing, chama Conversional Marketing. Isso aqui nos Estados Unidos faturou 23 bilhões de dólares em 2023. O que é o Conversional Marketing? Antigamente, quando alguém tentava vender alguma coisa para você, ele ia para um anúncio, não é? E esse anúncio ia para uma página de checkout, para você botar o seu cartão de crédito. Era assim ou não era? Hoje em dia, as pessoas estão te levando para um atendimento com um robô. Só que esse robô tem inteligência artificial. Ele vai te atender quase tão bem quanto um humano. E ele vai fazer uma triagem. Se você conseguir terminar a sua compra direto com o robô, ótimo. O robô vendeu para você. Se você precisar conversar com um time de humanos, ele vai levar e um humano vai te perguntar. Você está com uma dúvida. Você quer ver um vídeo ou você quer conversar com alguém? Leandro, mas e no meu caso que sou dentista? Não, você que é dentista, dá uma olhada nesse meu aluno aqui que foi dentista. Então é uma conversa. Certo. É muito forte. No Brasil ainda está engatinhando. Mas é um desafio, né? De usar da automação e da inteligência artificial de forma cada vez mais personalizada, mais humanizada. A gente está nesse caminho, então, nesse processo ainda, e tem um potencial grande ainda para explorar. Porque a maioria das pessoas ainda não está explorando. A maioria ainda está vendendo. Tem gente que nem está na internet, mas a maioria está vendendo na internet lá dos anos 2000. Certo, Leandro, vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente segue na conversa na sequência, tá bom? Você de casa também, você aí da sua empresa, continue com a gente aqui. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre estratégias para se lucrar e muito mais no mundo digital. Aqui comigo um especialista no assunto, o Leandro Ladeira, conhecido no mercado como Ladeirinha. Ele é estrategista digital e empreendedor. Leandro, vamos continuar essa nossa conversa interessante, que se deixar a gente vai o dia falando sobre isso, que é um assunto que não se esgota, cada dia tem novidade. E eu queria saber, Leandro, como você se alimenta de fontes até para levar cada dia mais conteúdo, com essa proposta de vender e muito todo santo dia. De onde é que vem a bagagem que você usa para os seus cursos? Cara, eu sou um eterno consumidor de conteúdo de internet, há muito tempo, né? Então, como eu estava te falando ali, quando a gente começou, eu consumi internet antes do mundo normal consumir internet, né? Então, quando começou o YouTube, só tinha o Whindersson Nunes, Felipe Neto, canal de game, de nerd, só um entretenimento e às vezes até mais para o público infantil. Eu já estava lá. Então, eu já analisava o que o Porta dos Fundos estava fazendo e eu olhava, cara, o público do Porta dos Fundos são crianças e adolescentes. Será que o adulto vai estar aqui também? Então, muito veio do meu próprio consumo e observação. Muita coisa vem de fora também. Eu escuto muito podcast. Então, podcast do Joe Rogan, podcast do MrBeast, que são os maiores criadores, né? Do Gary Vee. Então, são algumas das minhas referências. Também já investi um bom dinheiro em cursos e mentorias. Então,
Sempre tem alguma coisa que eu percebo que vale a pena, não só na área de marketing, né? Por exemplo, eu já fiz curso de storytelling em Los Angeles, com um cara que chama Risk, é um podcast americano, chama Risk Podcast. Eu vou lá para Los Angeles aprender storytelling. Cara, eu gosto muito de humor, então fiz vários cursos de humor lá fora para aprender o que é stand-up comedy, que é os tipos de comédia, os tipos de humor. E aí eu vou colocando essas coisas todas dentro do meu trabalho. Então, no trabalho da Kátia, ela é praticamente uma humorista. Quem assiste o canal dela tem muito conteúdo sério, é uma educadora e muito humor, né? Ela criou um stand-up comedy. Então, eu acredito que eu sou um bebedor de muitas fontes. Fonte de tecnologia, fonte de comunicação, fonte de entretenimento, fonte de mídia, fonte de negócios. Mais recentemente, com o meu crescimento, porque a gente saiu esse ano de 15 funcionários para 80. Então, aí eu estou agora bebendo mais fonte de gestão, contratação, criação de cultura, time. Ótimo. Então, sou um estudioso. E quando você fala a gente, é porque é uma sociedade a sua empresa, né? Tenho 2 sócios. São eles? O Rui Guimarães e o Vitor Albuquerque. E tem também como sócio, mas ele não é atuante em si no negócio, o Érico Rocha. Ele foi um sócio investidor quando a gente começou o projeto. Érico Rocha é um outro grande nome aí do marketing digital brasileiro. Não, maravilha. Importante a gente dar crédito também para esse time todo e os teus 80 colaboradores que vocês têm. 80 colaboradores. Com essa proposta de, enfim, garantir que é possível vender e todo dia pela internet, todo santo dia. E como? Para quem está aqui em casa olhando a gente, está lá na sua empresa, fica instigado com essa proposta, com esse desafio, que é um desafio. Mas tem estratégia para isso? Isso é para além do discurso? Como? Primeira coisa, você tem que saber o que vender, né? Vender o quê? Qual que é o meu modelo de negócio? Eu vou vender o quê? Eu vou vender serviço? Eu vou vender um produto físico? Eu vou vender um comércio, algum produto local, né? Você é costureira, você é mecânico, você é... O que você vai vender? Eu recomendo, e o meu modelo de negócio, eu recomendo que você venda um produto digital. Se você vai vender um sapato, você vende um sapato, você tem que construir o sapato. Um curso não, você gravou uma vez, se eu vender para 1 ou para 10, o meu custo de produção é exatamente o mesmo. Então a margem é muito grande. Então eu gosto de vender conhecimento. O pessoal pergunta, o que você vende, Leandro? Eu vendo login e senha. O cara clica no link, digita o login, digita a senha e ele vai ter acesso à informação lá. Então, você é empreendedor do seu conhecimento. A Kátia vendia um curso. Eu tenho, sei lá, uma aluna, olha que beleza que é a internet. Ela não era médica, ela não era enfermeira, ela era uma mãe que teve dificuldade em montar um enxoval da filha. E ela criou uma planilha de enxoval e ela deixa os números das principais promoções para coisas para criança, carrinho de bebê, chupeta, mamadeira, roupinha, esse tipo de coisa. Ela criou e deixou atualizado. Inclusive na planilha, criou uma comunidade que a pessoa que já está com um filho um pouco mais novo pode vender para quem está com filho nascendo. Então todo mundo sai ganhando. Ela criou isso, ela vende acesso a essa comunidade, essa planilha, e fatura altíssimo vendendo uma planilha, cara. É o conhecimento, é o modelo do infoprodutos. Então, Infoproduto. Né? Você acha que é a grande sacada, talvez, ou pelo menos... Que é muito lucrativo, né? Que é mais lucrativo. Porque para eu vender uma planilha, ou 10 ou 10 mil, o meu custo é o mesmo. Então, é lógico, vão ter outros custos, principalmente relacionados à mídia. Para eu vender essa planilha, eu vou investir muito em tráfego, no Facebook, no Google. Mas se eu vender sapato, eu vou ter a mídia mais o custo de produção. Então a margem do infoproduto é muito grande. Certo. Mas aí a estratégia dessa venda, quer dizer, primeiro tem que ter muito, além de saber o que quer vender, né? E aí você sugere pelo infoproduto, mas muito conhecimento disso, né? Não é aventura, né, Leandro? Não dá para se aventurar nesse mercado. Isso aí, beleza. Primeiro ponto, que é crucial, o que vou vender. Segundo, como. Como eu vou vender? Aí tem várias estratégias, né? Eu gosto, o nome da minha estratégia é Mandala da Criatividade Infinita. Eu que inventei esse nome. E ela é baseada em descoberta, conversão, relacionamento e remarketing. Então eu tenho que sempre descobrir público novo, as pessoas precisam me conhecer, eu preciso converter as pessoas que já acabaram de me descobrir, elas precisam comprar, senão eu não vendo, né? Se elas não comprarem, eu vou me relacionar, eu vou fazer uma live longa para explicar mais sobre o meu produto, vou fazer um vídeo no YouTube, vou fazer TikTok.
E caso a pessoa não compre, ela está ali nesse meio, ela vai ficar sempre vendo os meus anúncios. Não sei se já tentou comprar alguma coisa ali em alguma empresa, você clica lá e aí o anúncio fica te perseguindo ali por um tempo. Se você fizer descoberta, aumentar a sua base, anunciar para ela, se relacionar com ela e perseguir ela por um tempo, a chance de você ir vendendo ao longo do tempo fica muito grande. Mas começa então com o impulsionamento, né? Porque eu não consigo chegar ao público sem impulsionar. Como é que eu consigo? Consegue, na verdade. Você tem duas opções. Você pode fazer de maneira orgânica, sem impulsionar nada, ou você pode fazer da maneira paga. Você vai falar assim, cara, eu quero impulsionar, pagar para o Facebook, para o Google, para o TikTok, para o YouTube, para impulsionar. Qual é a melhor, na minha opinião? Isso aí é uma loucura aí agora. Mas é as duas. Eu gosto muito do orgânico. A Kátia, inclusive, tinha dificuldade de impulsionamento, porque o produto era baseado em sexualidade. Muitas vezes as plataformas não gostavam que anunciasse esse tipo de produto lá. Entendi. Então ela ficou muito boa no orgânico. Então a gente aprendeu a, mesmo sem pagar um centavo para o YouTube, fazer com que o YouTube recomendasse a gente. Como? Criando um conteúdo com muito entretenimento, interessante, entendendo as trends do momento, o que as pessoas mais estão falando nesse momento, fazendo vídeos com títulos muito chamativos, muito interessantes. Então, eu lembrava que minhas concorrentes falavam assim, descubra como praticar a fisioterapia pélvica e melhorar, e aí, cara, ninguém quer isso. Entendi. Aí a Kátia gravava um vídeo com a brincadeira entre motel de rico e motel de pobre. E aí um vídeo desse bate 4 milhões de visualizações. E no meio dessa brincadeira, ela vai explicando a importância do desenvolvimento da sexualidade, de melhorar, de praticar exercício. E aí a pessoa descobre ela através do entretenimento, mas compra através de uma conversa séria. Aí tem muito de marketing já também, né? Porque tem uma questão visual também. E nesse caso, para infoprodutos, o YouTube tem sido a ferramenta mais eficiente? Na minha opinião, Google, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, essas 5. Muita gente acha que o Facebook morreu, né? O Facebook é uma máquina ainda, é muito grande. A quantidade de vídeos com milhões de visualizações no Facebook é enorme. Então, são essas 5. Como é que você enxerga o potencial? Bom, no caso da Kátia aí, você pesquisou e viu que havia uma demanda grande de gente que queria mais informação sobre aquele determinado conteúdo. Mas hoje em dia, quando você vê um profissional que talvez tenha um conteúdo interessante, mas enfim, talvez não tenha uma demanda de tanto, como é que você descobre o potencial? Dá para investir num artista que toca uma música diferenciada? Como é que se dá essa descoberta do que o meu produto é interessante? O Brasil é um país continental. Praticamente qualquer coisa tende a funcionar bem aqui. Para pensar, são 110 milhões de brasileiros economicamente ativos na internet. Isso é 10 Portugal. 10 Portugais, né? Não sei. Sim. Então é muito, é enorme. Então, assim, para qualquer nicho tem alguém fazendo. Nesse exato momento, durante essa entrevista, eu acho que uma centena de vendas de produtos digitais aconteceram. Porque nesse exato momento tem uma criança nascendo e tem uma mãe perguntando como amamentar meu filho. Nesse exato momento tem alguém pensando, cara, vou aprender a tocar violão hoje. Nesse exato momento tem alguém morreu e a pessoa recebeu uma herança e ela está perguntando como eu investir meu dinheiro. Nesse exato momento tem alguém que falou, cara, vou pedir demissão do meu trabalho, vou fazer um sabático, quero aprender a surfar. E ele está procurando um professor de surf. Então, são milhões de buscas no Google todo dia. Essas pessoas, você estava falando, Leandro, YouTube. Cara, o próprio Google, por que o Google é a empresa mais valiosa do mundo? Está todo mundo perguntando no Google lá, se você for encontrado e você estiver oferecendo um produto que ensina a pessoa a ganhar tempo, dinheiro, fazer uma coisa com mais prazer, com menos dor, você vai vender muito. Só para você ter uma ideia do tamanho do mercado. Recentemente saiu uma pesquisa, uma informação bem recente mesmo, em que a Hotmart, que é a maior empresa de infoproduto do Brasil, junto com a FGV, o faturamento dos caras nos últimos 10 anos o que eles transacionaram lá dentro, né, de produtos digitais vendidos, só na Hotmart, que não é a única, 30 bilhões de reais. Rapaz. 30 bilhões, é muito grande. Aí eu falei, cara, os próximos anos vão ter mais 30. A projeção que seja muito mais. Por quê? Porque desses 30, a grande maioria veio depois da pandemia. A pandemia foi um impulsionador muito grande.
Então a gente está falando do mercado projetado pelo próprio CEO da Hotmart, falou no Instagram dele, estou reproduzindo aqui as palavras dele, de 100 bilhões para os próximos 10 anos. Então todo dia tem alguém querendo resolver um problema na internet e quem é professor, quem ensina a resolver um problema na internet, está com uma oportunidade gigantesca nas mãos. Ladeirinha, eu conversaria aqui o dia inteiro com você, meu caro. Quero lhe convidar para voltar já numa próxima oportunidade. A gente precisa encerrar o programa de hoje pela relevância desse conteúdo, por todo o seu conhecimento, você instiga. E hoje foi aqui o que eu digo, uma pincelada só desse assunto aí. Muito obrigado pela sua participação, disponibilidade de vir conversar com a gente hoje aqui, de compartilhar do seu conhecimento também. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Volte sempre. Obrigado você e obrigado para todo mundo aí que também está ouvindo a gente aí. Muito bem. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, que acompanhou o Rumo Certo hoje com a gente aqui. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.